o que você está orando. Vem orar, irmão. Não tenha medo de orar, não. Põe na presença de Deus, seja o que for. Seja o que for, ponha na presença de Deus. Se estiver alinhado com Deus, vai acontecer. Amém? Existe isso? Existe. Nem tudo que você vai pedir também, Deus vai te dar. Tem gente que pede para o marido morrer. Isso não é de Deus. Deus não vai fazer isso. Se acontecer, é o maligno que vai fazer. Cuidado com as orações. Tem disso aí. Tinha uma vizinha lá da minha mãe que chamava ela de vez em quando para ir orar para os maridos morrer. Vamos lá orar para o nosso marido morrer? Estou falando. Minha mãe falou que não ia não, mas eu não sei. Depois eu vou perguntar para ela direitinho. Se ela orou para o meu pai morrer. Porque não eram boas pessoas, mas não devemos orar para ninguém morrer. Então você coloca a sua petição, o seu milagre diante de Deus. É grande, é grande. Mas maior mesmo é a herança que Jesus já te deu. A herança que Jesus já conquistou. E muitas vezes as pessoas não compreendem isso e ficam sem entender e não conseguem orar, não conseguem pedir. Por um tempo, eu escutava falar que pedir coisas para Deus era pecado. Acredita? Tem pastor que ensina isso. Que fica pedindo coisa para Deus. Deus não é supermercado. Isso está errado. Não sei o quê. Do jeito que eles falam, até a gente acredita. Nossa, é mesmo. Só que quando você vai ler as Escrituras, você vai ver que é isso que Deus espera. Semana passada eu falei sobre isso. Que as pessoas, antes de conhecer a Deus, tinham suas maneiras de conquistar as coisas na terra, conforme seu próprio braço, seus esforços, seus talentos, vivendo pelas suas próprias forças. Isso é um ser humano sem Deus. A pessoa que não pede nada para Deus é porque ele está sem Deus. É o filho sem pai. Irmão, eu tenho 2 filhos, 3, né? Eles são dependentes de mim e da Juliana. Tudo que eles precisam, eles vêm falar comigo. Por quê? Porque tem pai. Agora o que não tem pai, não vai pedir para ninguém, vai tentar dar seu jeito. Então hoje eu entendo, quando você lê as Escrituras, olha, todas as suas petições sejam colocadas diante de Deus. Tudo que você precisar, coloque em oração diante de Deus. E tem gente que não ora dia nenhum, nem na igreja. Às vezes a gente fala, ora aí, ninguém ora. Perdeu. Quem não ora, quem não chora, não mama. Quem está perdendo é quem não entendeu aí, não entendo. O que vem fazer na igreja? Uma das coisas que nós fazemos nas reuniões é orar uns pelos outros. Isso é importante. Porque a sua vida pessoal com Deus, aí é seu dia a dia. Agora o culto coletivo é importante orar uns pelos outros, sabia? Então, o Senhor conquistou tudo isso para nós. Isso é grandioso, maior do que qualquer coisa que você está pedindo, tenho certeza. E você já conquistou, já é seu, amém? Já é seu. E aqui na passagem diz assim, 39, né? Jesus estava sendo crucificado ao meio dos 2 ladrões. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele. Não és tu, Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu, afirmando, nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados por justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe assegurou, com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Irmãos, isso aqui mostra uma coisa interessante. Os 2 ladrões, a Bíblia deixa claro que os 2 eram ladrões. Ou seja, estavam na mesma condição. Crucificado, e os 2 também eram ladrões. Era a mesma condição. Porém, um ficava insultando,
não creu, não se rendeu, estava do lado da salvação, estava do lado do rei, conhecia ele de alguma maneira, deve ter escutado falar alguma coisa sobre ele, porque o outro sabia, chamou de Jesus, falou do reino. Então, provavelmente os dois conheciam, pelo menos de ouvir falar. Estava do lado ali, no último instante da sua vida, na sua última chance, e insultou, não creu. Enquanto o outro, naquele último instante, acreditou em Jesus. Creu que ele era poderoso para vir, como ele tinha falado que viria. Ele falou: Jesus, quando vir com o seu reino, lembra de mim. Isso mostra que as circunstâncias, mesmo perto do fim, mesmo com a aparência de que não tem saída, ainda tem uma chance com o Senhor. Não só de fazer milagres, não só de abrir portas, não só de mover montanhas, mas o melhor de tudo, de salvação. Mas também mostra que uma pessoa, mesmo no último instante, mesmo toda amarrada, mesmo com cheia de problemas, mesmo sem nenhuma esperança, ela pode também negar a salvação ou o milagre que vem da parte de Deus. Isso deixa claro, porque a circunstância era igual para os dois. Os dois estavam da mesma maneira. Os dois eram ladrões. Os dois estavam morrendo no último instante. Não tinha mais outra alternativa a não ser se render àquela palavra de graça que Jesus havia ensinado, falado, liberado, de vida eterna, de vida depois da morte, de salvação, de reino, de arrependimento, de transformação. Mesmo assim, mesmo no último instante, ele não creu. O outro disse: você não teme a Deus, mesmo estando na última... Vou traduzir o que ele estava falando. Você não teme a Deus, nem estando à beira da morte. Foi isso que ele quis dizer. Você está à beira de morrer e você não teme a Deus, você não crê nessa palavra, você não se arrepende, você está indo para a eternidade. A sua vida acabou aqui, você está recebendo a sua sentença, você está recebendo a sua recompensa pelo que você praticou, e eu também. E nem assim você teme isso, nem assim você teme o que você vai encontrar. E eu, pelo jeito, não se importou. Mas ele sim, esse outro, não fala o nome, ele entendeu, falou assim: olha, não tem mais nada a fazer, daqui eu não saio mais. Agora é a morte, e aí? Esse Jesus que está do meu lado, mesmo morrendo, ele disse que viria com um reino eterno e que há perdão para os pecados, até mesmo os meus. Ele reconheceu. A grande causa impossível, vamos colocar assim, deste homem, era receber essa salvação, esse perdão. Porque para os homens ele já estava condenado, para o natural já tinha sido julgado e condenado, e já estava os últimos minutos da sua vida, nessa terra. Mas ele lembrou de alguma maneira do que Jesus tinha falado, de um reino eterno, e que havia perdão em Cristo, mesmo pelos atos que ele tinha cometido. E mesmo sabendo que para a humanidade ele era um condenado, ele diz: espera aí, para cá, para o natural, para esses homens, não tem perdão para mim, já estou condenado. Mas esse que está do meu lado tem uma palavra que diz, aleluia, que há perdão para o pecador e há vida eterna, mesmo que eu morra, eu posso viver. O próprio Jesus disse isso: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Quem crê em Deus não morre, meu irmão, e mesmo que morra, vai viver. Por isso que eu digo, quando você crê em Deus, mesmo que tudo esteja perdido, aquilo pode ser mudado. Porque alguém que morre poder viver, não tem nada maior do que isso. A causa é impossível, está tudo perdido, não sei o que é. Não sei o que você espera, mas mesmo que aconteça o contrário, crendo em Deus, Deus pode mudar, reverter isso. Aleluia!
Está entendendo? A questão é crer. Jesus falou nessa passagem que eu li: aquele que crer em mim, mesmo que morra, ou seja, crer em mim é primeiro, é em destaque. Ele coloca em primeiro lugar aquele que crê em mim, aqui em cima. Embaixo, mesmo que morra, vai viver. Ele está falando, mesmo que você morrer é menor, é inferior do que crer em Deus. Crer nele é superior à morte. É dessa maneira que ele coloca. Eu sei que com tanta informação, com tantas coisas que a gente escuta, com tanta tragédia, isso mina a nossa fé. Por que mina? Porque gera medo. E o medo mostra que nossa fé está abalada. Não é verdade? O medo é uma maneira de desconfiar, de não crer. Quem sabia? O medo gera incredulidade. Ou a incredulidade gera o medo, gera desconfiança. Porque, lembra quando Paulo falou da armadura de Deus? Ele disse que a armadura de Deus, o escudo é o quê? Quem sabe? É o quê? A fé. O escudo da armadura que defende é a fé. Ele diz que esse escudo de fé é capaz de apagar as setas do maligno. Ou seja, a sua fé apaga a seta do maligno. Essa seta é uma arma de ataque, sim ou não? E se a fé é a defesa, significa que o ataque do inimigo é a dúvida. Essa seta inflamada são dúvidas. São desconfianças, incertezas, incredulidade. É a fé que apaga, então eu tenho que crer mais do que duvidar, sim ou não? Quando eu creio mais do que duvido, eu venci a incredulidade. Então eu preciso da fé, o escudo tem que estar em dia, tem que estar firme, tem que estar forte. A fé tem que ser revestida, fortalecida. Como é que a Bíblia nos ensina? Eu sempre falo isso. A Bíblia ensina a Bíblia. Amém? Sim ou não? A Bíblia ensina a Bíblia. Aí, tudo bem, eu preciso da fé. Como é que eu aumento a fé? A Bíblia fala: ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo música? Não. Ouvindo rádio? Não. A palavra. A palavra de Deus. Como é que eu vou ouvir? Vou ter que escutar no rádio? Vou ter que colocar uma gravação? Leia. Quando você lê, você ouve. Você leia em voz. Vai lendo. Leia a palavra, a sua fé vai aumentar, seu escudo vai ficar mais forte. A seta vai vir, a dúvida vai vir, mas você está afirmado. O seu escudo está forte, está poderoso. Apaga a seta do inimigo, porque ele vai trazer dúvida, meu irmão. Eu sei disso. Uma das armas principais do inimigo é fazer você duvidar. Porque você duvidando, além de você não alcançar as bênçãos de Deus, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar. E se você não agrada, você está desagradando, sim ou não? Se eu não estou agradando, eu estou desagradando. Então você vai estar desagradando a Deus sem fé. A Bíblia diz que por causa da incredulidade, Deus deixou o povo morrer no deserto. Isso mostra que muitas vezes a falta de fé pode causar até a morte. Ninguém fala essas coisas, eu sei. Mas se você for ler direitinho, entender direitinho, você vai ver que essas coisas levam a isso. Por que o povo morreu no deserto? Já leu lá? Lá está escrito claramente, por causa da incredulidade. Morreram porque não creram. E aí, quando eu falo que tem que fortalecer a fé, vamos ver. Está entendendo a gravidade? Então Deus está pronto a nos abençoar. Graças a Deus. Mesmo porque a Bíblia deixa claro que já está nas regiões celestiais. Todas as bênçãos. Quem crê? Está lá. Como é que eu faço então? Lá está escrito também, pela fé. É pela fé. Você traz a existência. Lembra da semana passada? Você traz a existência. Chama a existência, né? Mas também traz a existência. Eu gosto mais dessa tradução.
Trazer à existência. Se traz é porque já tem. Só preciso trazer. É pela fé que eu trago. Já está lá. Mas onde que está? Nas regiões celestiais, pela fé que você consegue. Está em Cristo Jesus. Nas regiões celestiais. Está falando em Cristo Jesus. Eu preciso estar em Cristo. Eu preciso crer na palavra de Cristo. Beleza, eu creio. Cadê as minhas bênçãos? Traz a existência. Gera a existência em oração, em fidelidade. Porque quando você começa a andar obedecendo a Deus, você prova com as suas atitudes que você crê em Deus. Crer em Deus não é falar que crê em Deus. Eu creio. Não é falar que crê. É crer, é obedecer. Quando eu não obedeço, eu não creio. Mesmo que eu fale que creio. Se eu for no boteco ali e perguntar lá, chegar nos bebinhos, vocês acreditam em Deus? Eu não acredito em Deus. Todo mundo vai falar que acredita. Mas quem acredita mesmo é quem obedece. Isso mostra que eu creio, eu obedeci. Como é que você sabe disso, Claudemir? Vou falar a Bíblia responde. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Sim ou não? Querendo dizer o quê? Que ele foi um homem de muita fé. O que ele fez para ganhar esse título? Obedeceu. Veio a palavra, sai da sua terra, sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. O que ele fez? Foi. Por isso ele é o pai da fé. Ele fez, ele obedeceu. A fé está ligada à obediência. O escudo da fé. A fé vem por obedecer. A fé vem por ouvir a palavra. Quando mais você ouve a palavra, mais você vai obedecer a palavra. Com isso você é fortalecido. Este homem da cruz creu em Deus no último instante. Não importa quando. Você acha que foi por acaso que eles estavam aí? Você acha que é por acaso que esses dois homens estavam ali? Não tem acaso. Você pode ver nas Escrituras, tudo que Jesus fez tinha um propósito. Tudo que ele viveu tinha um propósito. Nada foi aleatório, nada. Nada, é impressionante. Tudo o Senhor já sabia. Já tinha revelação. Até no multiplicar dos pães. A Bíblia diz que Jesus já sabia o que ia fazer. Só perguntou para os discípulos para ver a resposta deles. Para saber aonde a fé deles estava. Muitas vezes acontece coisas com a gente, viu? Deus permite para saber como é que está a nossa fé. A Bíblia diz lá que Jesus já sabia que ia multiplicar os pães. Ele já sabia ele já sabia. Aí perguntou para os discípulos, o que a gente faz com esse povo está com fome? Os discípulos, eu não sei. Vamos comprar? Comprar vai ficar caro, Senhor. O que a gente faz? Mandar eles embora, vão morrer? Ou seja, totalmente alheio a tudo que Deus ia fazer. Você consegue entender? Jesus já sabia do milagre, já sabia que ia fazer o milagre já estava preparado para ser feito, mas ninguém viu, ninguém percebeu, ninguém entendeu. Muitas vezes, meu irmão, trazer para nós, o seu milagre já está preparado. Deus já sabe o que vai fazer. Aí ele pergunta para você, muitas vezes, ou vem alguma coisa que traz uma questão. E você não está vendo. Mas já está lá. Mas eu tenho uma boa notícia. Assim como os discípulos não sabiam, tudo bem. Ninguém respondeu, vamos multiplicar os pães. Ou seja, Senhor, multiplica os pães. Isso mostra fé. Se um dos discípulos, Jesus provavelmente não queria que eles multiplicassem os pães. Mas se pelo menos um deles falasse assim, Senhor, o Senhor pode multiplicar esses pães. Eu tenho certeza que isso já seria algo que ia fazer Jesus falar, uau, essa fé é impressionante. Porque quando a mulher cananeia, lembra? Ela falou, Senhor, cura minha filha. O Senhor disse, não, continua andando. Senhor, cura minha filha. Ela era cananeia, estrangeira. Jesus falou para ela uma palavra dura, eu sei. Disse, olha, eu não vim para vocês, eu vim para os meus. Não é justo tirar o pão dos filhos para dar aos cães. Pesada a palavra. Mas ela disse,
Senhor, mas mesmo as migalhas que caem da mesa pode alimentar os cães. Jesus voltou, falou: essa palavra fez toda a diferença. Se um dos discípulos tivesse dito a ele: Senhor, multiplica esses pães, o Senhor tem poder para isso. Isso mostrava fé em Deus. Muitas vezes nós estamos prestes, o milagre já está preparado, assim como eram os pães. E vem o Senhor e você não fala nada. Senhor, eu creio que o Senhor é capaz de me curar, de abrir a porta, de transformar. O Senhor é capaz. O Senhor tem poder. Eu acredito. Faça dessa maneira. Faz assim. Não, faz igual Jacó, irmão. Faz igual Jacó. Ontem eu falei sobre Jacó na célula. Eu gosto dessa palavra, é muito massa. Faz igual Jacó. Jacó era usurpador. Todo mundo queria matar o cara. Ninguém queria saber de Jacó. Jacó tinha enganado o irmão, enganou o pai, enganou o sogro. Mas ele viu uma oportunidade quando ele viu o homem lá, que era o anjo. O cara não teve medo de Deus. Ele pegou o anjo e falou: não vai subir, vai me abençoar, vai mudar essa história. Insistiu, lutou com o anjo a noite toda. Ele ficou lutando até que o anjo abençoou. Se o anjo tivesse continuado resistindo, ele tinha lutado 2 noites. Ele tinha segurado o anjo 3 dias. Pelo que eu entendi da passagem. Porque ele falou: você não vai embora enquanto não me abençoar. É essa atitude de fé que faz a diferença. Muitas vezes, eu já contei isso, vem uma pessoa que nunca vem na igreja, um visitante, uma visitante, chega aqui, clama, chora, grita e Deus cura, igual aconteceu num que estava vindo aqui, poucos tempos atrás, que eu vi uma mão pegando aqui nela. E depois eu falei para ela: ó, Deus tocou no seu estômago, não sei o que era. Ela deu testemunho aqui, ela era visitante, aquela mulher. Eu vi a mão pegando nela aqui, ó. Deus falou: está curando. Eu falei: Deus tocou no seu estômago, tinha uma enfermidade. Depois ela deu testemunho. Vocês lembram? Quem lembra? Eu estava com a dor, estava passando mal e passou. Por quê? Porque estava clamando. Ela estava chorando, ela estava nem aí. Ela estava orando, clamando. Eu vim aqui por um propósito. Não vou embora até o Senhor me abençoar. O visitante, ele não está conversando com você, brincando, ele não te conhece, não. Muitas pessoas ficam aí conversando. Você viu ontem a novela, não sei o quê, e blá, blá, blá. E o anjo passou, foi embora. Aí o visitante vem, e não foi só essa vez, eu já vi várias vezes. E eu já entendi. Eu falei: por quê, Senhor? Deus me falou. A pessoa vem aqui, clama, chora, ora, chama a atenção de Jesus. Irmão, o cego Bartimeu. Quantos cegos tinha naquele lugar? Você acha que era só o Bartimeu? Numa época que não tinha um dipirona, não tinha nada. Doente era mato. Doente era mato. Jesus não curou todos, não. Jesus estava andando, multidão espremendo, ninguém falava nada, só queria olhar. E o cego gritando. O que eu quero falar? A atitude também conta, como fé. Sabe? Isso foi para mim, irmão. Para continuar orando o que eu tenho orado. Eu preciso de milagre também. E eu não posso nem falar nada para Deus, porque eu já vivi vários e vários milagres. Deus já proporcionou vários milagres na minha vida. Eu não posso jamais parar de orar. É mais um só. É mais um que eu preciso. Você precisa. Mas muitas vezes a pessoa desiste. Tem gente que fala: eu já fiz a campanha, já orei sobre isso, não aconteceu nada. Não, então continua orando. Continua orando. Foi o que Jesus falou: bate na porta até que se abra. Não abriu ainda, continua batendo. Mas está demorando. Fazer o quê? Continua até abrir. Ele falou que abre. Ele disse que abre. Eu sou insistente. Eu sou insistente. Às vezes eu oro com a pessoa: melhorou, eu estou meio ruim, eu oro mais. Oro mais. Vou visitar a casa da pessoa, oro lá, expulso, repreendo, abençoo. Depois eu pergunto: melhor? Melhorou, mas está ruim, vou voltar. Até ficar bom.
Aí depois de 3 vezes, 4 vezes, depende. Agora está ótimo, aleluia. Insistir. Nossa, existe isso, existe. Jesus fez isso. Jesus curou o cego, vocês vão lembrar. O cego abriu o olho, estava vendo homens como árvores. Quem lembra disso? Você está enxergando? Ele, eu estou enxergando. Homens como árvores. Tem algum homem que você conhece que parece a não ser o Carlos Henrique aqui na peça. A não ser o Carlos Henrique, que é uma árvore na peça de teatro. O que Jesus fez? Quem lembra? Tocou nele de novo. Impôs as mãos nele de novo. Ou seja, Jesus fez um milagre em 2 tempos. Jesus, hein? Por que a gente não vai insistir? Por que você não vai insistir? Continua. Escuta a palavra para você. Só continua. Só continua. Amém? Você vai ver milagres. E outra, não é só na sua vida. É você abençoado e tudo ao seu redor. Todo mundo que estiver próximo de você será abençoado também. A Bíblia mostra isso. Amém? Vamos terminar? Este homem creu em Deus numa circunstância totalmente perdida para os olhos naturais. Tudo bem, ele não saiu da cruz ali, mas eu acredito que ele nem queria mais. Pelo tipo de arrependimento que ele demonstrou, e Jesus falando, olha, hoje que você vai estar comigo num paraíso, eu creio que ele até quis morrer mais rápido, para ir para o reino de Deus. Porque nessa vida, ele já tinha perdido tudo. Já não teria mais nada para ele. E o melhor, ele já não queria mais, o coração dele provavelmente já não queria mais estar aqui. Recebeu a salvação, recebeu um milagre. Isso é um milagre. É o verdadeiro milagre de Deus. Um perdido no último instante da sua vida, condenado não só à morte física, mas ao inferno, que a Bíblia diz que sem Jesus, quem morrer sem Cristo, infelizmente, vai parar no inferno. Isso é Bíblia. Está lá. Sem Cristo já estamos condenados. Todo mundo. Lembra alguém aí que você conhece? A Bíblia diz que a pessoa sem Jesus, se essa pessoa que você lembrou ainda não se entregou a Cristo, que é a nossa vida, que é a nossa salvação, segundo a Bíblia, essa pessoa, por mais legal que seja, mais amada que seja, sem Jesus, ela já está condenada ao inferno. Então, quando você vier para cá, para orar pelas causas impossíveis, ore mesmo, fale com a sua boca, continua batendo na porta. Mas entenda que Deus tem algo ainda melhor e maior para você, que é o reino dele, a vida dele. Mas não só para você, para todos os seus parentes e seus amigos, pessoas que você ama, que Deus faz você lembrar. É para você orar por eles. Falar, Senhor, eu recebi isso, assim como aquele ladrão na cruz. Não merecia, mas reconheci. E o Senhor me perdoou, me abençoou e tem mudado a minha vida. Faz isso também na vida dos fulanos, na vida do ciclano, na vida de cada pessoa que o Senhor colocou no meu caminho. Vamos terminar. Amém? Pegaram isso? Pegou? Tremendo a obra de Jesus, não é? Causas impossíveis é pequeno perto disso. Mas tem uma coisa, você carrega um testemunho. Você carrega uma informação. A informação que Cristo salva. Que Jesus é verdadeiro. Que Jesus na sua vida transformou, moveu, curou. E esses dias eu estava aqui em oração, né, intercedendo pela manhã. E o Senhor me mostrou isso. Como muitas vezes a gente fica preso aqui, só aqui no culto coletivo. O reino de Deus não é aqui dentro. Claro, aqui dentro também. Nós estamos reunidos para orar, para nos fortalecer, para adorar a Deus. É o culto coletivo da igreja, dos santos. Isso é poderoso. Isso te fortalece. Eu creio que você vai sair daqui mais forte, fortalecido, revigorado. Sim ou não? Hoje. Porque você cantou, você recebeu oração. Vamos orar mais um pouco no final. Você recebe uma palavra. Mas é lá fora mesmo. É lá no seu trabalho.
É lá onde você anda, onde você estuda. É aonde Deus quer que você realmente interceda. Onde Deus quer que você realmente pregue o testemunho. Dê um bom testemunho. É lá que você brilha, é nas trevas que a luz brilha. É isso, é lá fora. Porque Jesus, naquela passagem, que Jesus fala assim, olha, os campos estão brancos, ore para que o Senhor mande mais trabalhadores. Ele não estava falando da igreja, o campo não é a igreja, o campo é o mundo. Ele estava falando que precisava de mais trabalhadores para o mundo. Você recebeu unção, palavra, vida, graça, luz, poder de Deus para o campo. E as pessoas pensam que trabalhar é aqui. Aqui nós vamos servir uns aos outros, é 10%, 5%, 7% do que realmente é trabalhar no reino. É lá fora mesmo. É lá onde você anda mesmo. É onde não tem cristão. Leia o livro de Atos, vê quantos milagres foram feitos dentro da igreja. Ou dentro de uma sinagoga. Livro de Atos. Era lá fora, era na rua, era nas casas. Era onde ninguém conhecia. Lá em Atenas, Paulo, Atenas é o lugar mais idólatra que você possa imaginar na sua vida. É aonde Cristo, ninguém conhecia esse nome. Foi lá que Paulo foi. Foi lá que ele pregou o evangelho. Foi lá que ele ganhou pessoas. Foi lá que ele libertou pessoas. Foi lá que ele ensinou pessoas. Consolidou, levantou líderes, abriu igreja. Você é um desses, viu? Amém? Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, quero orar para você, depois a gente vai para frente e ora aqui na frente.